Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando com a psiquiatra Ana Paula Faber sobre suicídio, sobre o Setembro Amarelo. Doutora, como nós falávamos aqui, a gente está no Setembro Amarelo, né? Tem esse folder aqui que identifica exatamente esse mês que a gente está falando. Então, aqui atrás você tem, é isso que a gente já falou sobre os transtornos mentais, né? O que as pessoas podem fazer. E aí, além desse folder aqui, que é muito interessante, tá, vou segurar um pouquinho mais aqui para as pessoas poderem ver, vai ter também um seminário. Não é isso? Sim. Dia 20 agora? Isso. O que vai tratar esse seminário? A Associação Médica de Brasília está promovendo um fórum de discussão. Então, aqui nós temos um outro folder, pode ir falando. Que é gratuito à população. E esse fórum, nós vamos ter 3 tópicos. Eu vou falar de uma noção geral sobre o suicídio, como que funciona, do que se trata, um pouco do que a gente está conversando aqui. Em seguida, uma colega, que é a doutora Andresa, vai falar sobre a parte de jovens, por que os jovens estão se mutilando, por que os jovens se matam. Então, ela vai ter uma abordagem mais na questão do jovem. E, em seguida, o doutor Gustavo, que trabalha no SAMU, uma pessoa que está muito envolvida com essa parte de emergência, de atendimentos, inclusive o SAMU faz, em média, 7 atendimentos no DF por dia, uma situação bem séria. Só voltado para casos de tentativa de suicídio. Exatamente, tentativa de suicídio. 7 por dia, 7 por dia. Então, o doutor Gustavo vai falar o que fazer, né? Como a gente tem que agir diante dos sinais daquela situação de emergência, como fazer. Isso vai acontecer lá na Associação Médica, que fica no setor de Clube Sul, naquela entradinha para a Ponte JK, ali, se for para o Clube Médico, para o Clube da Associação Médica, é lá dentro. Bota no Waze que vai achar fácil. Então, é de graça, É de graça. E aqui, por exemplo... No dia 20, às 19 horas. É na quinta-feira da semana que vem. De graça. E aí, diante do risco de suicídio, né? O que fazer e como ajudar? Como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Como identificar uma pessoa que está pensando... Às vezes a pessoa nem sabe exatamente, né? A dor que está passando, enfim, os motivos que podem levá-la a cometer o suicídio, que muitas vezes, como você falou, é uma atitude impulsiva. Então, quem está ao lado, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, o que a gente pode fazer? De que forma que a gente pode ficar atento? Então, a gente tem que pensar primeiro, vamos pensar com a cabeça da pessoa que está sofrendo, que está doente. Essa pessoa, ela, de uma certa forma, muitas vezes ela não percebe aonde ela está chegando. Sim. Então, ela vai começando a ficar mais triste, diferente, mais irritada, impaciente com as pessoas, com um comportamento mais introspectivo, não tem vontade de fazer as coisas, vai perdendo prazer, percebe que a memória e a concentração vão ficando diferentes, se sentem mais inúteis porque a produtividade cai. Então, com esses sinais, a pessoa começa a falar, isso não é normal, isso não me pertence, eu não sou assim. Então, diante disso, já vale a pena procurar uma ajuda profissional. Bom, aí, se você está do lado de uma pessoa que sente isso, às vezes a pessoa não percebe. Então, você vai perceber pela pessoa. Então, você vai ver esses sinais. Às vezes, você não vai sentir, não vai perceber o sentimento dela, mas você vai ver essa mudança de comportamento. Então, numa situação dessa, você tem que abordar a pessoa sempre com amorosidade, nunca com julgamento e se colocando com empatia, né? Aquela situação, eu estou percebendo o seu sofrimento, eu estou aqui para te ajudar. Pega essa pessoa e leva para um profissional, mostra para ela a importância disso. Às vezes a pessoa fica um pouquinho resistente porque ela não tem a percepção do quanto que ela pode voltar a ficar bem. Até porque ela às vezes já vai entrando nesse túnel de rigidez, onde ela acha que não vai conseguir sair disso. Não tem saída, né? Que não tem saída. Então, numa situação dessa, se você vê também uma pessoa que está com risco ou que já tentou um suicídio, ela tem chance enorme de tentar novamente. 5 a 6 vezes mais chance do que uma pessoa que nunca teve. Então, se você teve uma pessoa dentro de casa que tentou, mesmo que ela já esteja começando um tratamento, ela precisa ser monitorada. Ela não pode ficar dentro de um quarto trancado. Temos que tirar os meios de perto, como armas, facas, cordas. Se você mora num apartamento alto, porque mesmo que a pessoa faça um compromisso, eu não vou mais fazer isso, eu estou procurando melhorar, mas tem momentos que a depressão ela flutua. Então, você tem um alívio, mas imediatamente depois você tem uma dor profunda. Quem já sentiu sabe o que é, sabe do que eu estou falando. Então, aquela dor profunda na alma e naquele instante, para se livrar daquilo, a pessoa olha para a janela, vai e pula. Então, é uma situação assim. Agora, existe também aqueles que já desistiram por completo, acham que não vão melhorar e começam a programar a morte. Liga para os parentes distantes para despedir, para conversar, vai fechando conta no banco, pagando dívidas. Então, tem aqueles que já tomaram uma decisão, isso às vezes até gera um certo alívio, o familiar acha até, ele melhorou, mas não é que melhorou, ele só aliviou a tensão daquela sensação, eu morro ou não morro, que tem um sentimento ambivalente. Então, às vezes, ela define, eu vou realmente morrer.
não consegue ver a expectativa de ter esperança de sair daquilo. Aí ela começa a programar. Então, os parentes podem ficar atentos. Por que ele ligou para aquela tia velhinha lá do interior que ele nunca fala? Por que ele acabou de pagar uma dívida, fazer um empréstimo que ele tinha feito, ele consolidou tudo? Porque muitas vezes as pessoas querem deixar tudo organizado, não querem deixar problema para os demais. Então, isso é um sinal de que a pessoa pode estar se preparando para a morte. E, obviamente, mais uma vez, tem que recorrer ao profissional. Agora, doutora, a gente está falando de um sistema único de saúde que é muito falho. Sim. Né? Eu sempre digo que eu tenho uma teoria que todo mundo deveria fazer terapia na vida. Claro. Só que a gente sabe que não são todos que têm acesso a isso. Não são todos que têm um plano de saúde. Muitas vezes o próprio plano de saúde, isso vem mudando, o próprio plano de saúde também não oferece esse serviço. O Sistema Único de Saúde, que tipo de serviço o Sistema Único de Saúde oferece hoje para essas pessoas que necessitam desse tratamento? Na verdade, a gente sabe que a situação da saúde do Brasil como um todo está difícil, mas nós temos no Distrito Federal vários pontos de apoio. Então, os CAPs, que são Centro de Atendimento Psicossocial, cada regional tem um CAPS. Tem o CAPS voltado para crianças, tem o CAPS transtornos, que é para os transtornos psiquiátricos, tem o CAPS para as dependências químicas. Todos eles são porta aberta. Então, se você chega, você vai ser atendido. Pode ser que entre numa fila, eles vão fazer uma triagem, pode ser que, se o seu caso é mais emergencial, vai ser atendido primeiro, mas o CAPS dá esse suporte mais completo, onde tem o atendimento psiquiátrico, o atendimento psicológico, às vezes alguma terapia ocupacional, então ele serve para isso. Nem sempre vai funcionar perfeitamente, mas a pessoa insistente, ela consegue. Agora, isso é numa situação onde a pessoa está entrando no processo. Agora, quando já existe uma situação emergencial, que a pessoa já está tentando se matar ou que está dando aqueles sinais muito fortes, aí pode-se ou ligar para o próprio SAMU. O SAMU funciona muito bem. Nós temos aqui o privilégio em Brasília de ter um núcleo de saúde mental dentro do SAMU, que é o único lugar do Brasil que tem. Que bom. E funciona. Esse eu posso falar com orgulho que funciona. Tenho colegas muito preparados que trabalham lá e eu mesma já fiz uso disso para chamar para um paciente meu que estava numa situação de emergência. Então, ligando para o SAMU, que é 192, eles vão até o local para organizar um pouquinho a situação, não necessariamente com ambulâncias e tudo muito. Eles têm, inclusive, carros mais simples, como o SUV, para chegar mais rápido, para poder ter maior frota. E aí seria nessa situação. E também temos o Instituto de Saúde Mental, que recebe pacientes emergenciais, e também o Hospital São Vicente de Paula, lá em Taguatinga. Então, são 2 pontos para atendimento de emergência. Tá bom, doutora. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Viu? Eu agradeço e espero que lembrem que, realmente, o risco de suicídio é uma emergência médica e que as pessoas não precisam ficar sofrendo à toa. Vamos buscar ajuda. Com certeza. Toda dor passa, né? E tem que buscar ajuda, com certeza. Obrigada. Tá, viu? eu que agradeço. E o Band Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta na próxima semana. Espero você. Tchau, tchau.